Dando sequência, vamos tratar agora da questão dos tipos de planejamento, né? E você vai perceber logo de cara que o tipo de planejamento eles estão diretamente relacionados com os níveis de responsabilidades que foram vistos por nós na conversa anterior, né? Então, o primeiro tipo de planejamento é o planejamento estratégico, que ele é dirigido à empresa como um todo, direcionado para o longo prazo e não aborda detalhes específicos de cada departamento. Como a gente disse antes, tem aquele olhar mais global, né? O olhar do todo da empresa. Sua principal finalidade é estabelecer um senso de direção comum para os caminhos futuros que a empresa poderá seguir, né? Então é aquela questão de ter uma visão mais geral e de longo prazo, né? E todas aquelas questões vistas em conversas anteriores aqui pela gente, da interdependência, né, entre as demais funções da empresa, tem todas que estar caminhando junto nessa mesma direção para que o objetivo seja atingido. Nas pequenas empresas, como as decisões estratégicas estão centralizadas no proprietário, o processo de planejamento também estará. Então, se esse for o seu caso, saiba que isso ainda estará sob sua inteira responsabilidade e que tem que estar sendo visto isso uma vez que você está querendo progredir aí com o seu negócio e aumentar sua participação de mercado. O outro tipo de planejamento que a gente tem é o tático, né? Que aqui ele vai estar diretamente ligado àquele nível de responsabilidade intermediário, gerencial, né, que abrange cada um dos departamentos da empresa, é direcionado para o médio prazo e é mais detalhado do que o planejamento estratégico, como a gente falou, né, nas conversas anteriores. Uma vez que você tem o planejamento estratégico, que é aquele mais global, né, o institucional, e você desce para o tático, que é aquele nível intermediário gerencial, ele já é um tanto mais detalhado, né, e mais voltado para o médio prazo. Voltado para o médio prazo, por quê? Porque ele é diferente nessa questão do prazo do institucional. É justamente pelo fato de garantir a flexibilidade do plano, né? De garantir que o plano não seja algo engessado, né? De que o plano tático ele possa se adequar às mudanças e novas demandas e hábitos do mercado. Plano de marketing, plano de recursos humanos, plano financeiro e etc. são alguns exemplos de plano tático. Mesmo que a empresa seja pequena, sem uma estrutura organizacional formalmente definida, elas devem ter seus planos táticos. E aqui é uma condição, né, é um fator crítico de sucesso. Mesmo que você ainda não tenha uma estrutura propriamente dita, né, montada, você já tem que ter esses planos, né? Não é porque você não tem a estrutura, não tem a empresa estruturada em departamentos que esses planos não tenham que existir. Isso aqui é uma condição de negócio e não é uma condição de empresa. Planejamento operacional trata de desdobrar cada um dos planos táticos com a finalidade de que cada tarefa seja levada a cabo com a máxima eficiência. Uma vez você tendo elaborado lá mais detalhadamente o plano tático do que o plano institucional, o plano operacional é pegar tudo aquilo e traduzir na execução de tarefas. Cada plano tático elaborado exige o desenvolvimento de vários planos operacionais, né? É o que a gente acabou de falar. Então, o plano operacional de marketing, pesquisa de mercado, pesquisa de vendas, pesquisa de promoções e etc. Plano operacional de recursos humanos, recrutamento e seleção de pessoal, treinamento e desenvolvimento de pessoal, plano de benefícios e assim por diante. E a gente vai ver aqui um quadrinho aqui, de uma forma mais ilustrativa, o que a gente acabou de falar, e aí você vai entender um pouco melhor como se desmembram essa questão do plano estratégico para o tático e para o operacional. Então a gente tem o plano estratégico, né? Que ele abrange a empresa como um todo, é pouco detalhado, como já foi dito, e direcionado para o longo prazo. O planejamento tático, por sua vez, ele se desmembra em que? Plano de marketing, planejamento de recursos humanos, planejamento financeiro, são alguns exemplos dos planejamentos táticos que a gente possa ter. E aí tem o planejamento de logística, de suprimentos, né? São outros exemplos que a gente pode ter a depender do nível de empresa
e do detalhamento que você já consiga atingir, né? E o planejamento tático ele é direcionado para o médio prazo, é mais detalhado do que o estratégico e abrange cada área da empresa, ou seja, diferentemente lá do institucional, mais uma vez falando, ele não tem somente essa visão global, a visão do todo, ele tem que adentrar ali a cada um dos departamentos, a cada uma das partes da empresa. E o planejamento operacional, olha, desmembrando ali do plano de marketing, um plano de pesquisa de mercado, plano de vendas, plano de promoções. Desmembrando o planejamento tático de recursos humanos, você tem o plano de recrutamento e seleção, o plano de benefícios, o plano de treinamento e desenvolvimento, dentre outros que você elenque aí que seja necessário na sua empresa. Planejamento financeiro, você tem o plano de investimentos, plano de financiamentos e o plano de orçamento, né? Olhando para o orçamento, olhando para aquela questão do número. Quem não conhece os números não conhece o seu negócio de fato. Você tem que ter seu orçamento, o plano de financiamento, muitas vezes para a expansão da empresa, conhecendo a questão do endividamento, né, que a gente já falou lá atrás, se é possível, e os investimentos, né, o que a sua empresa está investindo, se está reinvestindo, tudo isso tem que estar muito bem planejado. Então, o planejamento operacional ele abrange cada tarefa ou grupo de tarefas, é bastante detalhado, né? Aqui é fazendo a coisa acontecer, é o processo é o gerenciamento ali da rotina do dia a dia, né? É fazendo a coisa acontecer e é direcionado ao curto prazo, ou seja, que é o no dia, é a rotina. Por sistema de planejamento empresarial, né? Por tipo de planejamento empresarial, por hora, acredito que seja isso, para a gente não estender muito. A gente viu que foram, a gente viu poucas telas aqui, mas que é um nível de detalhamento, né, que exige uma reflexão, que você já dê esse olhar aí para o seu negócio, né, e o que você já consegue desenhar aí, vendo os tipos, vendo os níveis de responsabilidade, os tipos de planejamento, né, e já comece aí a pensar no que você pode fazer aí. Vamos para frente, tem muito mais conversa, né? Muito mais ideia a ser trocada. E mais para frente a gente vai ver muito mais. Vamos que vamos.